Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Falar de algo que parece uma brincadeira. A pessoa acreditar que ela pode ficar a ter relacionamentos com pessoas que fazem uso de outro tipo de substância psicoativa que não era aquela a qual condenou ele, assim acreditando, e que está tudo certo. Eu estou limpo aí há 27 anos e não consigo me relacionar com uma pessoa que faz uso de álcool, que bebe, que depois eu vou dormir com a mesma, e a mesma vai expelir pelos poros o cheiro do álcool. Ou então que eu vou beijar ela e vou acabar sentindo o paladar do álcool em sua boca. Dentro dos 27 anos que eu tenho, eu acredito que o que eu mais prezo e o que mais me conforta é a parte da literatura que diz que a abstinência é total no programa e que álcool também é droga e que eu sou alérgico a qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor. Esse entendimento me priva do que às vezes eu achava que era um ganho, um benefício, que era estar com aquela pessoa que, por estar fazendo uso do álcool, ela fica mais soltinha, ela fica mais suscetível aos meus desejos. Desejos mundanos, desejos escusos, desejos que são perturbadores, que me fazem ficar a acreditar nestes segredos que eu carrego comigo, que o outro não vai saber qual é a minha real intenção. E, na verdade, a real intenção está escusa dentro da ideia de ser portador da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou, que acaba não me deixando entender que o que eu estou a querer é que seja feito as minhas vontades e que, num determinado momento, vai acabar sendo feita. E a vontade que preza numa situação dessa é fazer o uso da substância alteradora de humor. Mesmo que a minha substância de escolha ela seja injetável, nada impede que, ao estar me relacionando com uma pessoa que faz uso do álcool, eu venha a ter este também desejo realizado. Ainda mais acreditando que, por ter um longo período sem fazer uso de nada, eu esteja mais sob o controle daquilo que eu nunca tive controle e nunca vou ter. Pois a literatura do Programa dos Anônimos também deixa claro que eu perdi o controle, eu tenho uma vida totalmente ingovernável, incontrolável, que eu sofro de sintomas da doença, de negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, que eu transfiro, que eu projeto. Então, existe uma série de sintomas dentro da ideia de ser portador da doença da adicção, que quando eu não me atento a isso e que os mesmos podem estar manifestados até mesmo numa questão de que eu estou a me relacionar com alguém dentro da crença de que estamos a curtir, estamos numa festa, estamos a passear, estamos felizes, nós nos amamos e por isso eu não vou ter problema, eu estou dentro do auto-engano e estou me preparando para vir a ter problemas muito maiores do que eu penso que eu tinha com o uso daquela droga específica que era a minha droga de escolha. E que agora eu entendo que não existe a tal droga de escolha. Existe a droga. É como zona de conforto. Não existe a tal zona de conforto. Não é que está isso, é a zona de conforto. Estou em recuperação, estou na minha zona de conforto porque eu uso o programa. Eu estou procurando essa tal de zona de conforto aí que falam aí que se tem, porque se tem o programa, então se está numa condição confortável de não estar a fazer o uso. Estou procurando esse negócio, eu não achei até hoje, estou com 27 anos em recuperação e não entendo onde está isso. Eu entendo onde tem o uso da substância que por vezes está ao meu lado, junto à pessoa que eu acredito que eu amo, onde a mesma não entende a gravidade e a complexidade da minha doença e está com um copo de cerveja na mão dela, ou também tomando aí um Red Bull, ou acreditando que ela pode tomar aí um licor, alguma coisa do gênero, e a resposta final é quando eu estou a beijar ela e estou então a sentir o gosto da substância e não estou a perceber que aquilo é fator da minha predisposição, esse sentir o gosto.
este ficar imaginando como que é que a pessoa está se sentindo fazendo uso da substância, como é que ela está se portando ali naquele momento mais solta, mais sorridente, mais leve, mais aberta, mais favorável. E isso daí, independente do meu tempo limpo, para mim é extremamente nocivo. E hoje eu tive contato com um amigo, e meu amigo com 8 anos, que não fazia uso de nenhum tipo de substância psicoativa, sendo que a substância dele de eleição, né, aquela a qual ele acreditava ser a pior da vida dele, era através do cheirar, do inalar, do fumar. E ele, já há alguns anos aí namorando uma pessoa, noivando, acabaram se relacionando, estando junto, morando junto, e ela tomando sua cerveja, e por vezes uma caipirinha, e por vezes um vinho, e por vezes fazendo aí um Red Bull com outro tipo de bebida alcoólica. E agora ele volta a fazer o uso da substância química após 8 anos que ele não fazia o uso. E ele nem entendeu como começou. E a hora que ele se atentou, ele já estava de novo a fazer o uso do químico. Em pânico, em desespero, sem saber qual caminho que parava, que seguia, o que fazia, como que isso me aconteceu. E para mim está claro que isso acontece, pode acontecer, e se eu permitir, vai acontecer comigo também, a partir do momento que eu acredito que eu estou numa zona de conforto por ter o programa, por estar mais de 2 décadas e meia limpo, e que eu conheço a recuperação, e que eu sei como falar não, e que eu assumo que sou impotente e não entendo como ele assim não estava a entender, com 8 anos que não estava a usar, que o significado de impotência é débil, e somente um débil fica a beijar a boca daquela que está junto a ele, após ela estar a beber a substância psicoativa alteradora de humor e de mente, a qual ele é alérgico. E a resposta a isso foi ele voltar ao uso da droga de eleição dele. A recaída realmente ela não acontece da noite para o dia. É um trabalho que é desenvolvido pela pessoa que tem o problema com o uso da substância e que, por ser portador desta doença essa, que trabalha num tríade na maneira de pensar, na forma de agir, no jeito de ser, e que se eu, com o tempo que eu me encontro sem o uso, não me atentar ao que é a doença da adicção, eu vou ficar a acreditar que eu tenho a doença porque eu fiz o uso do álcool e da droga. E a verdade é que eu tenho a doença, eu não sou a doença. E como eu não sou a doença, a questão do uso do álcool e da droga fica fora. E por ter a doença dentro do tríade, eu tenho ela na maneira como eu penso a respeito do que é ter a doença. E por vezes eu acho que ter a doença é ter o uso. E como eu estou há anos sem fazer o uso, então eu não tenho nada. E na verdade eu estou com ela adormecida, esperando uma oportunidade para me fazer com que eu volte ativa com ela. E o estar ativo com a doença não caracteriza e nem necessita estar fazendo uso da substância, pois o uso é o resultado final. E assim o meu amigo com 8 anos que não fazia o uso atinge a glória, o resultado final. Mas antes ele já atingiu a ideia a qual a doença trabalha, né? Que é fazer com que o mesmo pense que ele não tem mais problema, que ele pode conviver com pessoas, frequentar lugares, estar aí aberto a se relacionar dentro desses lugares com situações que iriam fazer com que ele levasse a situação à frente, e a resposta disso é essa situação que ele chegou do uso. E que agora me deixa extremamente preocupado, pensando como parar o uso de uma pessoa que ficou por 8 anos sem fazer o uso e agora estimulou novamente toda a sua parte fisiológica, sua parte psíquica, uma pessoa que estimulou dentro de uma condição onde ele não percebia que ele já estava a fazer, pois ele já estava a se relacionar com a pessoa que estava a fazer o uso, ele já estava a sentir o contato com a substância quando ele beijava a pessoa, ele já estava a conviver com o uso da substância quando ele estava em lugares a qual o uso da substância fazia parte.
Então, quando vai se atentando ao que é a doença, vai se atentando que a recuperação ela é muito mais do que parar de usar. É entender-se como fazer para não voltar a usar. E para não voltar a usar, eu tenho que dar determinados passos e, por vezes, dentro da ideia de dar determinados passos, eu vou ter que, obviamente, falar não. E falar não para uma situação que está a me propiciar o sexo, o prazer, o orgasmo, está a me propiciar suprir uma necessidade que eu acho que eu tenho, que é de ser visto, notado. Olha a pessoa que está com ele, olha quem é que está com ele, olha só como esse cara consegue ter pessoas, olha que pessoa bacana ao lado dele. E eu não estou a ver que a doença está maquiada. Por isso que o programa é realmente intrínseco, é de dentro para fora. O programa ele não se faz presente porque eu parei de usar. O programa, através de passos, ele é um programa extremamente forte. Mas esse programa sem os passos, ele é um programa muito fraco. Porque a pessoa acaba não interpretando que a doença trabalha independente do uso da substância, porque ela tem vida própria. E dentro da ideia da doença ter vida própria, ela se alimenta daquilo que eu não estou a prestar atenção, que por vezes é a conduta que eu estou tendo em relação a quem está ao meu lado. E que isso vai fazer um resultado extremamente danoso para a minha vida se eu não estiver atento a como eu estou lidando com as situações que estão se apresentando. Estou lidando com a ideia de que estou na zona de conforto porque eu não uso, então estou protegido e por não usar há tantos anos eu estou imunizado. Então, enquanto eu não me atento ao processo de que a recaída é uma construção e que eu vou construindo o meu retorno ao uso da substância e que para deter essa situação que agora se faz presente dentro da minha parte psíquica e fisiológica, eu vou ter que ter a necessidade de apoio de um local, de pessoas, da literatura, de compreensão, muito por minha parte do que pelas demais, para que eu entenda aonde eu cheguei através da minha maneira de pensar, da minha forma de agir e do meu jeito de ser. Pois o tríade da doença, ele trabalha intrinsecamente, de dentro para fora, intensamente. A doença não descansa. Eu hoje estou extremamente pensativo. O que é que leva uma pessoa com múltiplos anos a acreditar que pode ficar a beijar, a dormir, a deitar-se com uma pessoa que faz o uso de uma substância alcoólica, acreditando que ele não teria problema porque ele tem uma zona de conforto com ele, que é a ideia de acreditar que tem o programa. Queria desejar um bom dia a todos. Obrigado. Bons momentos.